Meus pais me apagaram da vida deles durante 5 anos porque minha irmã contou que eu tinha desistido da faculdade de medicina. No mês passado, ela apareceu na sala de emergência do hospital onde eu trabalho, perdendo muito sangue depois de um acidente. A equipe de trauma chamou imediatamente o cirurgião responsável. Quando as portas se abriram, minha mãe olhou para a minha roupa branca. Os olhos dela pararam no nome bordado no meu peito. A mão dela apertou o braço do meu pai com tanta força que ele se encolheu. Crescendo, minha irmã sempre foi considerada a brilhante da família. Ela tinha uma facilidade absurda para encantar qualquer adulto que entrasse na mesma sala que ela. Professores, vizinhos, amigos dos meus pais, todos saíam das conversas com ela sorrindo, impressionados. Meus pais adoravam aquilo. Parecia que cada elogio que ela recebia era como uma recompensa para eles. Eu era o contrário. O filho quieto. O garoto que passava horas montando projetos de ciência na mesa da cozinha, enquanto o resto da casa estava ocupado com outras coisas. Uma vez participei da Feira Estadual de Ciências. Passei semanas preparando o projeto. Quando ganhei o segundo lugar, voltei para casa esperando que alguém perguntasse como tinha sido. Ninguém perguntou. Naquele mesmo fim de semana, minha irmã tinha um pequeno papel em uma peça de teatro da escola. Meus pais disseram que não podiam perder. Eu fui para a feira sozinho. Eles foram ao teatro. Anos depois, quando fui aceito na faculdade de medicina em outro estado, algo diferente aconteceu. Meu pai finalmente olhou para mim como se estivesse realmente me vendo. Ele estava parado na cozinha com uma xícara de café na mão quando disse que talvez eu conseguisse fazer algo da minha vida. Não era exatamente orgulho, mas para mim já parecia muito. Depois de anos sendo ignorado, aquilo soou quase como aprovação. Minha irmã também sorriu naquele dia, mas foi um sorriso estranho. Só com a boca. Depois disso, ela começou a me ligar com frequência. Perguntava sobre a faculdade, sobre os professores, sobre as matérias, sobre as provas. Eu achava que ela estava interessada. Achava que finalmente ela se importava. Hoje sei que ela estava apenas juntando informações. Estava se preparando. No terceiro ano da faculdade, minha vida virou completamente. Minha melhor amiga recebeu um diagnóstico devastador. Câncer em estágio avançado. Ela não tinha família por perto, só tinha a mim. A universidade aprovou uma licença oficial para que eu pudesse cuidar dela durante aquele semestre. Toda a documentação foi feita. Tudo estava autorizado. Mesmo assim, antes de contar aos meus pais, fiz algo que hoje considero um erro. Liguei para minha irmã. No fundo, ainda tinha esperança de que, pelo menos uma vez, ela fosse agir como uma irmã normal. Ela ouviu tudo. Depois falou com uma voz doce demais. Disse que não contaria nada para nossos pais para que eles não ficassem preocupados. Eu agradeci. Achei que podia confiar nela. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era meu pai. Assim que ouvi a voz dele, senti que algo estava errado. Ela estava fria. Ele disse que minha irmã tinha contado tudo, que eu tinha abandonado a faculdade, que estava desperdiçando minha vida. Tentei explicar. Contei sobre a licença. Disse que podia mandar os documentos da universidade. Ofereci o telefone do diretor do curso. Ele não quis ouvir. Disse que eu não deveria ligar para aquela casa até decidir contar a verdade. Depois desligou. Tentei ligar de volta. Meu número estava bloqueado. Algumas horas depois, percebi que minha mãe também tinha bloqueado. Enviei uma carta. Ela voltou, fechada. Na frente do envelope estava a letra da minha mãe, como se eu fosse propaganda indesejada. Minha amiga morreu naquele inverno. Eu estava no quarto do hospital quando o monitor parou. A linha virou um traço contínuo. Eu era a única pessoa ali. Mesmo assim, voltei para a faculdade. Antes de morrer, ela tinha deixado um bilhete dentro do meu livro de anatomia. Encontrei dias depois. Só dizia 2 frases. Termine. Não deixe que ninguém decida quanto você vale. Então eu terminei. Me formei. Entrei na residência. Passei anos vivendo dentro de hospitais. Plantões intermináveis. Cirurgias difíceis. Erros que me ensinaram mais do que qualquer aula. Durante todo esse tempo, continuei tentando falar com meus pais. Enviei convites, enviei cartas, enviei fotos. Quando me casei. Quando meu filho nasceu. Todos os envelopes voltaram. Sempre fechados. Sempre devolvidos. Como se eu tivesse sido apagado da família. E então chegou aquela madrugada. 3 da manhã. Meu pager tocou. Acidente de carro grave. Paciente instável. Hemorragia abdominal. Peguei a ficha na recepção, olhei o nome e congelei. Era minha irmã. Fiquei parado exatamente 3 segundos. Eu sei disso porque o relógio do corredor marca cada segundo com um clique seco. 1,
2, 3. Depois comecei a andar novamente. A enfermeira da triagem disse que já estavam levando a paciente para o centro cirúrgico e que a equipe estava esperando. Dobrei a ficha. Coloquei debaixo do braço e disse que estava indo. Durante aqueles 3 segundos perto do relógio, pensei em algo. Eu poderia ter passado o caso para outro cirurgião. Seria totalmente justificável. Conflito pessoal. Qualquer hospital entenderia. Mas hemorragia abdominal não espera. Empurrei a porta do centro cirúrgico. O ar frio me atingiu imediatamente. As luzes brancas. O som metálico dos instrumentos sendo organizados. Minha equipe já estava pronta. E pela primeira vez em 5 anos, eu estava prestes a salvar a vida da pessoa que tinha destruído a minha. A cirurgia durou 2 horas e 40 minutos. Houve um momento, pouco mais de 1 hora depois de começarmos, em que a pressão dela caiu de forma brusca. O monitor começou a emitir aquele som rápido que qualquer pessoa que trabalha em hospital reconhece imediatamente. Ninguém entrou em pânico. Ricardo, que estava na instrumentação, colocou o instrumento certo na minha mão antes mesmo que eu pedisse. A anestesista ajustou a medicação. A enfermeira anunciou os números da pressão em voz alta a cada meio minuto. Minhas mãos não tremeram. Não foi coragem. Foi treinamento. Anos suficientes dentro de um centro cirúrgico fazem seu corpo aprender a separar o que você sente do que precisa fazer. Controlei o sangramento. Reparei a lesão. Limpamos a cavidade. Depois fechamos. Quando o monitor finalmente voltou a mostrar um ritmo estável e a pressão subiu novamente, dei um passo para trás. Respirei fundo. Disse apenas que o trabalho tinha sido bem feito. Não era elogio. Era informação. Minha equipe tinha feito tudo certo. Saí da sala de cirurgia. Tirei as luvas ainda no corredor e joguei no recipiente de descarte. Caminhei até o bebedouro no fim do corredor, o que quase ninguém usa, porque a água sempre sai morna. Bebi 3 goles. Foi então que eu os vi. Meus pais estavam do outro lado do vidro que separa o corredor cirúrgico da sala de espera. Meu pai segurava a mão da minha mãe. Ela estava chorando. Ele olhava fixamente para as portas do centro cirúrgico, como se pudesse atravessar o metal apenas olhando. 5 anos. 5 anos sem ouvir minha voz, sem abrir uma carta, sem saber nada da minha vida. Agora estavam ali, olhando para o nome bordado na minha bata. Fiquei parado alguns segundos antes de entrar na sala. Não foi dramatização. Foi cálculo. Antes de falar com familiares de pacientes, eu sempre organizo mentalmente o que vou dizer. Informações claras, sem exageros, sem promessas, sem emoção desnecessária. Empurrei a porta. Minha mãe foi a primeira a levantar a cabeça. A expressão dela mudou imediatamente. Primeiro alívio, depois surpresa, depois algo que parecia medo. Meu pai se levantou. Foi um movimento automático, quase reflexo. Eu parei a cerca de 2 metros deles. A mesma distância que costumo manter de qualquer família de paciente. Eu sou o Dr. Lucas Duarte, eu disse com calma. Fui responsável pela cirurgia da sua filha. Silêncio. Meu pai abriu a boca. Fechou novamente. Minha mãe apertou o lenço nas mãos. Continuei falando. Expliquei que a cirurgia tinha sido bem-sucedida, que havia uma lesão grave causada pelo acidente, que conseguimos controlar o sangramento, que naquele momento ela estava sendo levada para a recuperação. Disse que as próximas 24 horas seriam importantes, mas que a situação estava estável. Quando terminei, ninguém falou nada por alguns segundos, até que minha mãe finalmente sussurrou meu nome. Lucas. A voz dela saiu fraca, como se tivesse enferrujado depois de 5 anos sem usá-lo. Ela perguntou se era realmente eu. Não respondi a essa parte. Disse apenas que uma enfermeira viria buscá-los quando fosse permitido vê-la. Expliquei que o período inicial de recuperação levaria algumas horas. Se tivessem dúvidas médicas, poderiam falar com a equipe de enfermagem. Meu pai deu um passo na minha direção. Ele disse apenas uma palavra: filho. Eu não reagi. 5 anos sem ouvir aquela palavra. E mesmo assim, ela parecia estranha, distante. Como algo que pertence mais ao passado do que ao presente. Disse que precisava voltar ao trabalho. Minha mãe pediu que eu esperasse um momento. Ela parecia nervosa. Disse que eles não sabiam, que minha irmã tinha contado outra história, que acreditaram que eu tinha abandonado a faculdade, que pensaram que eu tinha jogado tudo fora. Eu interrompi com calma. Expliquei que aquilo não era informação médica. Se precisassem de apoio emocional durante a recuperação da filha, poderiam procurar o serviço social do hospital. Meu pai levantou a mão levemente, como se pedisse calma.
Ele disse que não estava pedindo que eu entendesse naquele momento, apenas que eu escutasse. Eu respondi que manteria eles informados sobre o estado da paciente. Era o que eu podia oferecer naquela noite. Nada mais. Virei e saí da sala. Fui até o banheiro do pessoal, o pequeno, no final do corredor. O que tem uma lâmpada fluorescente que pisca a cada alguns segundos. Tirei a touca cirúrgica. Abri a torneira. Joguei água fria no rosto 2 vezes. Olhei para o espelho. O homem olhando de volta usava uma bata branca com o sobrenome bordado no bolso. Tinha marcas ao redor dos olhos que não existiam quando eu tinha 23 anos. Quando coloquei o bilhete da minha amiga dentro do livro de anatomia e prometi terminar a faculdade. Eu tinha terminado. Construído uma carreira, uma família. Uma vida. E agora meus pais estavam sentados na sala de espera do hospital onde eu trabalhava, esperando notícias sobre a filha que escolheram acreditar, enquanto olhavam para o nome do filho que decidiram apagar. Fechei a torneira. Saí do banheiro. Ainda tinha mais pacientes naquela madrugada. O trabalho não espera. Por volta das 6 da manhã, perto do fim do plantão, passei pela área de recuperação. Era parte da rotina. Sempre reviso os pacientes operados antes de encerrar o turno. Não havia motivo para pular aquela visita. Entrei. A enfermeira de plantão estava verificando os dados no monitor. Ela disse que os sinais estavam estáveis durante toda a madrugada. A pressão tinha melhorado. A transfusão estava funcionando. Revisei o monitor. Revisei a medicação. Observei a incisão cirúrgica por cima das gases. Tudo dentro do esperado. Se os próximos exames viessem bons, poderiam reduzir a transfusão ao meio-dia. A enfermeira anotou. Minha irmã estava deitada na cama, de olhos fechados, respirando de forma regular, talvez dormindo, talvez fingindo. Não falei nada. Terminei a revisão e saí. No corredor, meus pais ainda estavam lá. Eles tinham passado a noite inteira na sala de espera. Minha mãe dormia sentada, a cabeça apoiada no ombro do meu pai. Ele estava acordado. Assim que me viu sair do quarto, se levantou devagar para não acordá-la. Ele caminhou metade da distância entre nós e parou, como se entendesse que não podia chegar mais perto sem permissão. Ele perguntou como ela estava. Eu disse que estava estável, que provavelmente seria transferida para um quarto no dia seguinte se continuasse evoluindo bem. Ele assentiu. Depois ficou olhando para o chão por alguns segundos. Finalmente disse que precisava me contar algo. Disse que durante todos aqueles anos, minha irmã tinha contado muitas coisas sobre mim. Histórias que agora ele não sabia mais se eram verdadeiras. Eu respondi que sabia exatamente o que ela tinha contado. E também sabia que eles tinham escolhido acreditar sem verificar, sem telefonar, sem tentar me procurar, sem abrir uma única carta. Eu disse que aquilo não tinha sido um mal-entendido, tinha sido uma decisão. Ele demorou um pouco para responder. Quando falou, disse apenas que eu tinha razão, que não tinha nenhuma desculpa. Essas 2 palavras me surpreenderam, mesmo que eu não demonstrasse. Ele perguntou se eu estava bem. A pergunta me pegou desprevenido. Fazia anos que ninguém da minha família me fazia essa pergunta. Respondi que sim. Disse que tinha uma vida muito boa. Depois fui embora. Naquele momento eu ainda não sabia que aquela madrugada seria apenas o começo, porque 3 dias depois, minha irmã pediria para falar comigo, e dessa vez ela teria algo a dizer que mudaria tudo. 3 dias depois da cirurgia, a enfermeira veio me procurar durante a ronda da tarde. Ela falou de maneira simples, como quem transmite um recado qualquer. Disse que a paciente do quarto 214 queria falar comigo. Disse também que ela tinha deixado claro que não era sobre a cirurgia. Era algo pessoal. Pensei por alguns segundos antes de responder. No hospital, quando um paciente pede para falar com um médico, quase sempre existe um motivo emocional por trás. Medo, culpa, ansiedade. Mas naquele caso era diferente. Eu sabia exatamente quem estava naquele quarto. Disse à enfermeira que passaria lá durante a ronda. Entrei no quarto por volta das 5 da tarde. Meus pais não estavam no corredor. Eu os tinha visto alguns minutos antes caminhando em direção à cafeteria. Talvez fosse coincidência. Talvez não. Entrei. Primeiro fiz o que sempre faço. Revisei o monitor. Verifiquei o acesso venoso. Observei o curativo da cirurgia. Tudo estava dentro do esperado. A pressão estava estável. Os exames da manhã tinham sido bons. Se continuasse assim, ela poderia receber alta em poucos dias. Depois puxei a cadeira que estava perto da janela. Coloquei a cerca de 1 metro da cama e me sentei. Minha irmã estava acordada. Ela me observava desde que entrei. Durante alguns segundos, nenhum de nós falou nada. Era estranho vê-la depois de tanto tempo.
Durante a infância, ela sempre parecia segura de si, sempre bem arrumada, sempre pronta para impressionar qualquer pessoa. Agora estava diferente. O cabelo preso de qualquer jeito, o rosto pálido, um hematoma amarelo ainda visível na testa, uma bolsa de soro presa ao braço esquerdo. Ninguém parece impressionante em uma cama de hospital. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Agradeceu por eu ter feito a cirurgia. Disse que sabia que eu poderia ter passado o caso para outro médico. Respondi apenas que era meu plantão. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou por que eu não tinha passado o caso. Expliquei que ela estava com hemorragia interna. Não havia tempo para discussões. Ela assentiu lentamente. Parecia estar organizando as palavras. Era um gesto que eu lembrava bem da infância. Ela sempre fazia aquilo quando estava prestes a dizer algo difícil. Finalmente começou a falar. Disse que no terceiro ano da faculdade percebeu algo. Percebeu que eu estava começando a me destacar, não apenas nas notas, mas na forma como pensava. Os professores lembravam de mim. Ela disse que isso a assustou, porque durante toda a nossa vida meus pais tinham repetido a mesma coisa, que ela era a filha brilhante, a que teria mais sucesso. Mas ela começou a perceber que talvez aquilo não fosse verdade, e essa ideia começou a incomodá-la muito. Ela disse que quando contei sobre a licença para cuidar da minha amiga doente, viu aquilo como uma oportunidade, uma chance de mudar a forma como meus pais me viam. Se eles acreditassem que eu tinha abandonado a faculdade, ficariam decepcionados. E por um tempo, ela voltaria a ser a filha perfeita. Ela falou aquilo sem chorar, sem hesitar, como se estivesse apenas descrevendo um fato antigo. Perguntei quando ela percebeu que tinha ido longe demais. Ela respondeu que foi anos depois, quando enviou um convite para o casamento dela. Ela disse que mandou diretamente para mim, sem passar pelos nossos pais. Achou que depois de tanto tempo eu talvez fosse, mas o envelope voltou, sem abrir. Foi naquele momento que ela percebeu que o estrago tinha sido muito maior do que imaginava. Perguntei por que ela nunca contou a verdade. Ela demorou um pouco para responder. Disse que admitir aquilo significaria perder o lugar que sempre teve na família, e aquele lugar era a única coisa que ela tinha que eu não tinha. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois perguntei se ela tinha terminado de dizer o que queria. Ela respondeu que sim. Então me levantei da cadeira. Empurrei a cadeira de volta para perto da janela. Disse que também tinha algo a dizer. Expliquei que o que ela fez teve consequências reais. Não foram apenas anos sem contato. Minha melhor amiga morreu naquele inverno. Eu estava sozinho naquele quarto de hospital. Minha família tinha bloqueado meu telefone. Não havia ninguém para ligar. Expliquei também que me formei sem ninguém na plateia. Me casei sem ninguém da família presente. Meu filho nasceu e meus pais nunca viram o rosto dele. Nada disso foi um acidente. Foi o resultado direto do que ela decidiu fazer. Ela escutou tudo olhando diretamente para mim. Os olhos dela estavam brilhando. Mas ela não chorou. Depois perguntou algo simples. Se um dia eu poderia perdoá-la. Pensei na pergunta por alguns segundos. Disse que naquele momento não sabia. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas que naquele hospital ela sairia viva. Porque foi isso que eu prometi quando entrei no centro cirúrgico. Depois disso, o que aconteceria entre nós não dependia apenas de mim. Eu estava saindo do quarto quando ela falou novamente. Disse que sentia muito pela minha amiga. Que sentia muito por eu ter estado sozinho naquela noite. Foi a primeira vez em 5 anos que alguém da minha família mencionou aquilo. Por algum motivo, aquilo foi o que mais me afetou. Mesmo assim, continuei caminhando. No corredor, encontrei meus pais voltando da cafeteria. Eles carregavam 2 copos de café. Expliquei que tinha acabado de revisar a paciente. Disse que ela estava evoluindo bem, que provavelmente receberia alta em alguns dias. Meu pai agradeceu. Minha mãe parecia querer perguntar algo. Ela demorou alguns segundos antes de finalmente falar. Perguntou se eu tinha família, se eu estava bem acompanhado. Pensei em Carolina preparando café naquela manhã. Pensei no meu filho correndo pela casa com um brinquedo na mão. Respondi que sim, que eu tinha família. Depois continuei andando pelo corredor. Eu achava que aquela conversa com minha irmã seria o momento mais difícil daquela semana, mas estava errado. Porque 2 dias depois, meus pais me esperariam no estacionamento do hospital. E dessa vez, eles não queriam falar sobre minha irmã, queriam falar sobre mim. 2 dias depois da conversa com minha irmã, meu turno terminou por volta das 7 da noite. Eu saí pela mesma porta lateral que os médicos costumam usar para ir ao estacionamento. Assim que empurrei a porta, vi meus pais.
Eles estavam parados perto de uma parede de concreto, a poucos metros da saída. Meu pai tinha as mãos nos bolsos do casaco. Minha mãe segurava a bolsa contra o peito com as duas mãos, como se estivesse se apoiando nela. Eles claramente estavam esperando por mim. Parei por um momento. Eu poderia simplesmente voltar para dentro do hospital e sair pela entrada principal. Seria fácil evitar aquela conversa. Mas também pareceria fuga. E eu não tinha medo de falar com eles. Caminhei até onde estavam. Meu pai foi o primeiro a falar. Disse que sabia que eu saía por aquela porta no fim do turno. Comentou que uma das enfermeiras tinha mencionado o horário. Fiz uma anotação mental para conversar depois com a equipe sobre esse tipo de informação. Então perguntei o que eles queriam. Minha mãe deu um pequeno passo à frente. Parou a cerca de 1 metro de mim. Parecia que existia uma linha invisível entre nós que ela não tinha coragem de cruzar. Ela disse que precisava conversar comigo. Não sobre minha irmã, sobre nós, sobre o que tinha acontecido entre a gente. Olhei para o relógio. Carolina já estava acostumada com plantões longos, então chegar um pouco mais tarde em casa não seria um problema. Mesmo assim, conversas assim nunca são rápidas. Disse que eles tinham 10 minutos. Havia um banco de concreto perto do estacionamento. Nos sentamos. Eu em uma ponta, eles juntos na outra. Meu pai começou a falar. Disse que tinha encontrado as cartas. As mesmas cartas que tinham sido devolvidas ao longo dos anos. Minha mãe guardou todas em uma caixa. Ele disse que não sabia exatamente por quê. Talvez culpa. Talvez vergonha. Na noite anterior, eles tinham aberto a caixa e leram todas as cartas. A carta da minha formatura, o convite do meu casamento, a foto do nascimento do meu filho. Ele disse que havia uma carta específica que ficou na cabeça dele, uma em que eu descrevia o primeiro dia da minha residência médica. Eu tinha escrito que cheguei tão cedo ao hospital que o estacionamento ainda estava vazio, que comprei um café em uma máquina do corredor e que naquele momento pensei neles. Eu lembrava daquela carta. Escrevi sentado em um banco no hospital, segurando o pior café que já tinha tomado. Enviei alguns dias depois. Ela voltou 1 semana depois, fechada, como todas as outras. Quando meu pai terminou de falar, fiquei alguns segundos em silêncio. Depois, disse apenas que eles tinham lido. Ele respondeu que sim, que tinham lido tudo. Minha mãe falou em seguida. Disse que tinham cometido um erro muito grave. Concordei. Ela começou a dizer que, se tivessem aberto uma única carta antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Interrompi com calma. Disse que não tinha interesse em discutir o que poderia ter acontecido. O passado não pode ser reescrito. Ela assentiu lentamente. Então meu pai perguntou algo direto. O que eles poderiam fazer agora? Respondi que nada. Ele pareceu confuso. Expliquei que não era uma resposta dada por raiva. Era literal. Minha vida estava completa. Eu tinha trabalho. Eu tinha esposa. Eu tinha um filho. Não existia um espaço vazio esperando que eles preenchessem. Minha mãe fechou os olhos por um instante. Quando abriu novamente, fez a pergunta que eu sabia que viria. Perguntou se algum dia poderiam conhecer meu filho. Disse a eles o nome dele. Tomás, 4 anos de idade. Expliquei que ele gostava de dinossauros e caminhões de bombeiro, que dormia abraçado a um peluche de baleia. Depois deixei algo claro. Aquilo não era um convite. Era apenas informação. Minha mãe apertou os lábios. Ela parecia querer perguntar quando poderiam vê-lo, mas eu respondi antes. Expliquei que aquela decisão não seria tomada em um estacionamento depois de um plantão. Era algo que envolveria também minha esposa, e principalmente o que seria melhor para meu filho. Meu pai concordou imediatamente. Disse que eu estava certo. Então acrescentei mais uma coisa. Se algum tipo de aproximação acontecesse no futuro, seria nos meus termos, sem visitas inesperadas. Sem pressa para recuperar 5 anos em uma única tarde. Eles concordaram. Já estava levantando quando minha mãe fez mais uma pergunta. Ela quis saber como estava minha esposa, se ela era feliz comigo. A pergunta me pegou um pouco de surpresa. Respondi que sim. Que Carolina era muito feliz. Minha mãe disse que isso a deixava feliz também. Falou de forma sincera. O que eu não esperava. Disse que eu merecia aquilo. Não respondi. Algumas frases simplesmente não têm resposta útil. Antes de ir embora, mencionei que minha irmã provavelmente teria alta na segunda-feira. Expliquei que depois disso, ela deveria fazer acompanhamento médico. Meu pai agradeceu. Comecei a caminhar em direção ao carro. Minha mãe me chamou mais uma vez. Perguntou se algum dia eu conseguiria olhar para eles sem lembrar do erro que cometeram. Pensei na pergunta por alguns segundos.
Disse que não sabia, mas que, se um dia isso acontecesse, eles seriam os primeiros a saber. Entrei no carro. Liguei o motor. Quando saí do estacionamento, vi os dois pelo espelho retrovisor, ainda sentados no banco de concreto, observando enquanto eu me afastava. Cheguei em casa cerca de 20 minutos depois. Carolina abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Tomás estava atrás dela, segurando o peluche de baleia. Assim que me viu, correu pelo corredor. Disse que o brinquedo tinha aprendido a nadar. Peguei ele no colo. Ele começou a explicar com entusiasmo como aquilo era possível. Carolina me observava por cima da cabeça dele. Ela não perguntou nada naquele momento. Só queria saber se eu estava bem. Assenti com a cabeça. Ela entendeu. Entramos. Fechei a porta. Lá fora ficaram o hospital, o estacionamento e duas pessoas que estavam começando a entender o peso de decisões tomadas anos antes. Eu achava que aquela conversa no estacionamento tinha encerrado o assunto, mas alguns dias depois, minha irmã pediria para me ver novamente, e dessa vez ela revelaria algo que mudaria a forma como eu enxergava toda a nossa infância. Minha irmã recebeu alta na segunda-feira, como já era esperado. Eu não estava no hospital naquele dia. Era meu dia de folga, e decidi passar a manhã inteira em casa. Tomás acordou cedo, como sempre. Entrou correndo na cozinha, ainda de pijama, segurando a baleia de pelúcia debaixo do braço, dizendo que precisava mostrar algo importante. Carolina já estava preparando café. Ela sempre percebe quando algo está ocupando minha cabeça, mesmo quando eu não digo nada. Enquanto Tomás assistia a um desenho na sala, ela se sentou comigo na cozinha. Perguntou apenas uma coisa. Quis saber se minha irmã já tinha ido embora do hospital. Respondi que sim. Disse que provavelmente já estava em casa. Ela assentiu. Depois perguntou como eu me sentia com isso. Pensei alguns segundos antes de responder. Disse que sentia alívio. Agora não havia mais motivo para meus pais ficarem no hospital. Não havia mais motivo para eu cruzar com eles pelos corredores. Carolina ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou algo que eu sabia que viria mais cedo ou mais tarde. Quis saber se eu achava que meus pais tentariam falar comigo novamente. Disse que era provável. Expliquei que já tinha deixado claro quais eram as condições. Se respeitassem isso, talvez fosse possível manter algum contato. Se não respeitassem, eu já sabia como lidar. Ela concordou. Depois perguntou sobre minha irmã, e essa era uma pergunta muito mais difícil. Com meus pais, a situação era clara. Eles tinham tomado decisões. Eu tinha colocado limites. O próximo passo dependia deles. Mas com minha irmã era diferente. Ela tinha dito a verdade, sem desculpas, sem tentar suavizar o que fez. Ela assumiu que mentiu porque estava com medo de perder o lugar que ocupava na família. Eu não sabia o que fazer com essa informação. Ainda não. 3 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era curta. A pessoa se identificava como minha irmã. Ela escreveu que sabia que eu talvez não quisesse falar com ela. Disse que eu poderia ignorar a mensagem se preferisse. Depois contou algo simples. Conseguiu um trabalho, não em hospital, não em medicina, em uma clínica veterinária, trabalhando na recepção. Ela escreveu que não era o futuro que tinha imaginado, mas era um começo, e que estava bem. Li a mensagem 2 vezes. Depois bloqueei a tela do telefone. Não respondi. Naquela noite, mostrei a mensagem para Carolina. Ela leu em silêncio. Depois devolveu o telefone. Perguntou o que eu pretendia fazer. Respondi que ainda não sabia. Ela disse que não precisava decidir nada naquele momento, que algumas coisas levam tempo para fazer sentido. Concordei. E deixei o assunto ali. O curioso era que a mensagem não tinha despertado raiva, nem satisfação, nem tristeza. O que eu senti foi outra coisa. Curiosidade. Durante toda a vida, minha irmã precisava ser a pessoa mais impressionante em qualquer ambiente. Agora ela trabalhava em uma recepção simples e chamava aquilo de começo. Algo tinha mudado nela. Eu só não sabia ainda se aquilo era permanente. Algumas semanas depois, recebi uma ligação no telefone do hospital. Não no meu celular. No telefone interno do consultório. Isso significava que alguém tinha passado pela recepção, pedido para falar comigo e esperado a ligação ser transferida. Quando atendi, reconheci a voz imediatamente. Era meu pai. Ele disse que esperava não estar atrapalhando. Expliquei que tinha alguns minutos antes da próxima consulta. Então, ele foi direto ao ponto. Disse que ele e minha mãe começaram a fazer terapia. Um terapeuta de família. Disse que queriam entender como chegaram às decisões que tomaram, não para justificar.
mas para garantir que nunca repetiriam algo assim novamente. Depois perguntou se, algum dia, eu consideraria participar de uma sessão. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele disse que não precisava responder naquele momento, que só queria que eu soubesse que eles estavam tentando fazer algo. Perguntei o nome da terapeuta. Ele respondeu. Disse que foi recomendação do médico da minha mãe. Disse que se chamava doutora Helena Andrade. Respondi que achava bom que eles estivessem fazendo aquilo. Ele perguntou se eu consideraria participar. Respondi que ainda não sabia, mas também não descartei completamente a ideia. Do outro lado da linha, ele agradeceu. A voz dele parecia pesada, como se soubesse que um simples agradecimento não resolvia nada. Desliguei. Logo em seguida, o próximo paciente entrou no consultório. Um homem de 52 anos que precisava conversar sobre uma cirurgia programada. E a vida continuou. Nos meses seguintes, comecei a receber mensagens curtas da minha mãe. A cada 2 ou 3 semanas. Mensagens simples. Atualizações. Ela nunca exigia resposta. Às vezes eu respondia, às vezes não. Foi assim que descobri algumas coisas sobre minha irmã. Ela tinha deixado o apartamento onde morava com 2 amigas. Se mudou para um lugar menor, sozinha. Começou a fazer terapia também. Tentou entrar em contato com algumas pessoas da época da faculdade. A maioria não respondeu. Não por maldade, mas porque 5 anos são tempo suficiente para que as pessoas sigam caminhos diferentes. Eu entendia isso melhor do que ninguém. Durante todo esse período, minha vida continuou exatamente como antes. Trabalho, casa, meu filho correndo pela sala com brinquedos espalhados, jantares simples com Carolina e uma sensação nova. Uma sensação estranha. Pela primeira vez desde aquela madrugada no hospital, percebi algo inesperado. Eu não precisava que nada acontecesse. Minha irmã podia reconstruir a vida dela ou não. Meus pais podiam continuar tentando ou desistir. Minha vida já estava completa. Funcionava. E talvez fosse justamente por isso que, alguns meses depois, eu aceitei participar de uma sessão de terapia com eles. O consultório da terapeuta ficava no 4º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Cheguei 10 minutos antes do horário. Era um hábito que desenvolvi trabalhando em hospital. Chegar cedo evita pressa e dá alguns minutos para organizar a cabeça. Sentei na sala de espera. Peguei um copo de água no dispenser. Segurei o telefone nas mãos, rolando a tela sem realmente ler nada. É uma forma discreta de evitar contato visual com outras pessoas quando você não quer conversar. Meus pais chegaram 2 minutos depois. Minha mãe entrou primeiro. Assim que me viu, parou por um instante. Depois caminhou até as cadeiras do outro lado da sala. Meu pai veio logo atrás. Sentaram em silêncio. Nenhum de nós falou nada. Ficamos assim por alguns minutos, até a porta do consultório se abrir. A terapeuta apareceu e chamou nossos nomes. A doutora Helena Andrade parecia ter pouco mais de 50 anos. Falava com uma voz calma. O tipo de voz que parece diminuir o volume da sala. Entramos no consultório. Ela indicou 3 cadeiras. Não estavam alinhadas, nem em círculo. Formavam um triângulo. Cada um de nós sentado em um ponto. Depois de nos acomodarmos, ela explicou que queria começar de forma simples. Pediu que cada um dissesse em apenas uma frase o que esperava daquela sessão. Uma frase. Nada mais. Minha mãe falou primeiro. Ela disse que queria que eu soubesse que o que fizeram me afastando da família também tinha destruído algo dentro deles. Meu pai falou em seguida. Ele disse que queria entender como chegaram àquelas decisões para garantir que nunca fariam algo parecido com o próprio neto. Quando chegou minha vez, pensei por alguns segundos. Depois respondi. Disse que queria saber se algo novo poderia existir entre nós. Não a família que existia antes, mas alguma forma diferente de relação. Algo que funcionasse. A terapeuta anotou algo em um bloco. Depois pediu que contássemos a história. Não os fatos apenas, mas as decisões. O que cada um acreditava naquele momento. O que cada um escolheu ignorar. Durante boa parte da sessão, eu escutei mais do que falei. Até que, perto do final, algo aconteceu que eu não esperava. Minha mãe disse uma frase que mudou completamente a conversa. Ela disse que sabia que minha irmã estava mentindo. Meu pai virou a cabeça imediatamente. Claramente, ele não sabia daquilo. Minha mãe explicou. Disse que não sabia exatamente quais partes da história eram mentira. Mas havia algo na forma como minha irmã falava sobre mim que não parecia certo. Algo que não se encaixava. Mesmo assim, ela decidiu não investigar. Porque investigar significaria admitir uma coisa difícil. Significaria admitir que talvez eles tivessem falhado comigo muito antes daquela história.
Ela disse que durante anos eles tinham tratado minha irmã como a favorita, desde que eu tinha 6 anos. Quando ouvi aquilo, não senti surpresa. Apenas escutei. Era a primeira vez que alguém da minha família dizia aquilo em voz alta, sem rodeios, sem justificativas. Apenas como um fato. A terapeuta perguntou se eu queria responder. Disse que ainda não, que precisava pensar sobre aquilo. Ela concordou. E seguimos conversando por mais alguns minutos. Quando a sessão terminou, saímos juntos para o corredor. O elevador demorou para chegar. Ficamos parados olhando os números acima da porta. Meu pai perguntou se eu voltaria na semana seguinte. Respondi que ainda não sabia. Minha mãe abriu a bolsa, tirou um pequeno envelope, estendeu para mim. Disse que era para meu filho, que eu não precisava entregar se não quisesse. Peguei o envelope. Não abri ali. O elevador chegou. Descemos. No térreo, cada um seguiu em uma direção diferente. Eles foram para o estacionamento. Eu saí para a rua. Antes de me afastar completamente, minha mãe disse apenas 2 palavras. Agradeceu por eu ter ido. Respondi que nos veríamos na próxima semana. Não sabia se era verdade. Mas naquele momento pareceu possível. Naquela noite, depois que Tomás dormiu, coloquei o envelope na mesa da cozinha. Carolina sentou na minha frente. Ela perguntou se queríamos abrir. Assenti. Ela abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia, pequena, papel simples. Parecia ter sido revelada em alguma farmácia. Era uma foto antiga. Muito antiga. Eu devia ter 6 anos. Estava ao lado de um projeto de ciências, na feira estadual. Usava uma camisa azul e segurava a fita de segundo lugar presa no peito. Na foto, eu não estava sorrindo. Parecia sério demais para uma criança. No verso da fotografia, havia uma frase escrita com a letra da minha mãe. Ela dizia que naquele dia, eles tinham ido assistir à apresentação da minha irmã no teatro e que encontrou aquela foto meses atrás em uma gaveta. Também dizia que não sabia quem tinha tirado a foto, mas que alguém tinha estado ali naquele dia. Fiquei olhando a foto por um tempo. Depois coloquei de volta no envelope. Guardei no mesmo lugar onde mantemos documentos importantes. Passaporte, contratos, algumas cartas antigas. Carolina perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e dessa vez era verdade. Mais tarde fui até o quarto do meu filho. Abri a porta devagar. Ele estava dormindo abraçado ao peluche de baleia. Respirava com aquela tranquilidade que só as crianças têm. Fiquei ali por alguns segundos. Depois fechei a porta. Voltei para a cozinha. Carolina ainda estava sentada à mesa. Disse a ela que voltaria para outra sessão na semana seguinte, mas sozinho. Por enquanto, ela concordou. Perguntou sobre Tomás. Expliquei que qualquer decisão envolvendo ele precisaria ser tomada com calma, sem pressa. Ela segurou minha mão sobre a mesa e ficamos em silêncio. Na gaveta da cozinha havia agora uma fotografia antiga. Uma foto de um menino de 6 anos segurando uma fita de segundo lugar. Um menino que cresceu achando que ninguém tinha estado ali naquele dia, mas alguém esteve. Alguém registrou aquele momento. E agora, muitos anos depois, aquele menino finalmente tinha a chance de decidir o que fazer com as pessoas que não estavam lá. Não por elas, mas por ele. Na semana seguinte, voltei ao consultório da terapeuta. Dessa vez cheguei exatamente no horário, não muito antes. Não queria passar 10 minutos sentado pensando demais. Entrei direto quando a secretária disse que podia subir. Meus pais já estavam lá. Sentados lado a lado, como da última vez. Minha mãe segurava uma pasta pequena. Meu pai estava olhando para o chão. Quando entrei, os dois levantaram o olhar. Não houve aquela surpresa da primeira sessão, apenas um aceno discreto. Sentamos novamente nas mesmas cadeiras, o mesmo triângulo. A doutora Helena começou perguntando como tinha sido a semana. Ninguém respondeu imediatamente. Então meu pai falou primeiro. Disse que passou boa parte da semana pensando na pergunta que eu fiz na sessão anterior. A pergunta sobre se algo novo poderia existir entre nós. Ele disse que percebeu algo difícil. Percebeu que durante muito tempo tratou a família como se fosse uma estrutura fixa, como se os papéis já estivessem definidos. Uma filha perfeita. Um filho mais quieto. Ele disse que nunca questionou isso, porque era mais fácil acreditar naquela história. Minha mãe completou dizendo que quando minha irmã trouxe a notícia de que eu tinha abandonado a faculdade, aquilo se encaixava perfeitamente na imagem que eles já tinham construído. Então eles aceitaram sem investigar, sem procurar outra versão, sem abrir as cartas. A terapeuta perguntou o que eles sentiram quando finalmente leram aquelas cartas. Meu pai respondeu primeiro. Ele disse que percebeu quantos momentos importantes tinham perdido. Minha formatura,
Meu casamento, o nascimento do meu filho. Momentos que nunca voltariam. Minha mãe falou depois. Disse que percebeu outra coisa, que durante anos ela acreditou que proteger minha irmã significava protegê-la de qualquer consequência, e que, fazendo isso, acabou permitindo que a mentira continuasse. A terapeuta então virou a pergunta para mim. Quis saber o que mudou desde a primeira sessão. Pensei por alguns segundos. Depois disse a verdade. Nada da minha vida tinha mudado. Meu trabalho continuava o mesmo. Minha casa continuava a mesma. Meu filho continuava correndo pela sala todas as manhãs. Mas uma coisa tinha mudado. Eu não sentia mais aquele peso constante quando pensava neles. Não era perdão completo. Mas também não era mais aquela ferida aberta. Era algo diferente. Mais silencioso, mais distante. A sessão continuou por mais algum tempo. Falamos sobre limites, sobre expectativas, sobre o que cada um poderia oferecer agora, não o que existia antes, mas o que era possível a partir daquele momento. Quando terminou, saímos novamente para o corredor. Dessa vez, o silêncio parecia menos pesado, ainda estranho, mas não tão rígido quanto antes. No elevador, minha mãe perguntou como estava meu filho. Disse que ele estava bem, que naquela semana tinha descoberto como montar um quebra-cabeça sozinho. Meu pai sorriu discretamente. Foi um sorriso rápido, mas foi o primeiro que vi nele em muito tempo. Antes de nos separarmos no térreo, meu pai disse algo simples. Disse que sabia que não podia recuperar o tempo perdido, mas queria tentar construir algo diferente, devagar, sem pressão, sem expectativas irreais. Respondi que isso fazia sentido. Nada mais. Naquela noite, quando cheguei em casa, Tomás estava no chão da sala, cercado de peças coloridas. Ele me chamou para ajudar a montar uma cidade com blocos. Sentei no chão ao lado dele. Enquanto ele explicava onde cada peça deveria ficar, pensei em algo que a terapeuta tinha dito durante a sessão. Ela disse que famílias não se consertam voltando ao que eram. Elas só conseguem seguir em frente criando algo novo, às vezes pequeno, às vezes imperfeito, mas real. Alguns dias depois, recebi outra mensagem. Dessa vez era da minha irmã. Ela escreveu apenas 2 frases. Disse que tinha ouvido dos nossos pais que eu estava indo às sessões e que queria dizer uma coisa. Ela disse que não esperava que eu esquecesse o que aconteceu, mas que estava tentando construir uma vida em que não precisasse mentir para ninguém. Li a mensagem. Dessa vez, não bloqueei o telefone, mas também não respondi imediatamente. Coloquei o celular na mesa da cozinha e fiquei olhando para ele por alguns segundos, não porque estivesse com raiva, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, eu tinha tempo para decidir com calma. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Carolina perguntou se eu tinha pensado na mensagem. Respondi que sim. Ela perguntou se eu pretendia responder. Disse que talvez. Mas não naquele momento. Ela assentiu. Disse que algumas conversas só fazem sentido quando a gente está pronto. Mais tarde, naquele dia, levei Tomás ao parque. Ele correu pelo gramado com a baleia de pelúcia na mão, como se aquilo fosse completamente normal. Sentei em um banco observando. O sol estava baixo. O parque estava cheio de famílias. Crianças correndo. Pais conversando. Pensei em algo simples. Durante muito tempo, a história da minha família parecia definida por uma mentira. Agora, pela primeira vez, parecia aberta. Não perfeita. Não resolvida, mas aberta. E às vezes isso já é suficiente. Alguns dias depois da mensagem da minha irmã, respondi. Não escrevi muito. Apenas disse que recebi a mensagem e que esperava que ela estivesse bem. Nada além disso. Ela respondeu algumas horas depois. Disse que entendia se eu não quisesse conversar. Disse que não esperava recuperar nada. Só queria que eu soubesse que estava tentando viver de forma diferente agora. A conversa terminou ali. Sem promessas, sem pedidos. E, estranhamente, isso pareceu suficiente. As semanas continuaram passando. Eu seguia indo às sessões com meus pais de vez em quando. Nem sempre, mas algumas vezes. Cada encontro era parecido, sem grandes revelações, sem momentos dramáticos, apenas conversas lentas, às vezes difíceis, às vezes silenciosas, mas reais. Com o tempo percebi algo curioso. Meus pais começaram a falar menos sobre o passado e mais sobre o presente. Minha mãe perguntava sobre o trabalho. Meu pai perguntava sobre coisas simples, como o que Tomás gostava de assistir, ou quais eram os brinquedos favoritos dele. Eu respondia apenas o necessário. Mas já não parecia estranho como antes. Um sábado à tarde, enquanto Tomás desenhava na mesa da sala, Carolina me perguntou algo direto.
Ela quis saber se eu já tinha pensado na possibilidade de um dia apresentar meu filho aos meus pais. Não respondi imediatamente, porque aquela pergunta tinha peso. Não era apenas sobre mim, era sobre ele, sobre proteger alguém que ainda não entendia essas histórias. Carolina disse algo que ficou na minha cabeça. Ela disse que crianças não precisam de famílias perfeitas, mas precisam de adultos que saibam assumir erros. Pensei nisso por vários dias. Algum tempo depois, durante uma das sessões, falei sobre isso com meus pais. Expliquei que Tomás existia em um mundo simples, um mundo onde as pessoas que estavam perto dele eram as pessoas que cuidavam dele. Disse que, se algum dia eles fossem conhecê-lo, precisaria ter certeza de que aquela relação seria estável, sem desaparecimentos, sem mentiras, sem mudanças repentinas. Meu pai respondeu primeiro. Ele disse que entendia, disse que não esperava pressa. Minha mãe apenas assentiu. Algumas semanas depois, em uma manhã de domingo, levei Tomás ao parque novamente. Ele correu pelo gramado como sempre, carregando a baleia de pelúcia. Enquanto ele brincava perto do escorregador, sentei em um banco observando. Peguei o telefone. Olhei para a tela por alguns segundos. Então enviei uma mensagem curta para minha mãe. Disse que talvez fosse possível marcar um encontro simples, em um lugar público, sem expectativas, apenas para se conhecerem. Ela respondeu quase imediatamente. Disse que entendia as condições. Disse que ficaria feliz em esperar o tempo que fosse necessário. O encontro aconteceu 2 semanas depois. Escolhi uma cafeteria perto do parque, um lugar tranquilo. Cheguei primeiro com Tomás. Sentamos em uma mesa perto da janela. Ele estava ocupado mostrando à baleia de pelúcia como funcionava o copo de suco com canudo. Meus pais chegaram alguns minutos depois. Pararam perto da mesa. Meu pai parecia nervoso. Minha mãe também. Eu apresentei. Disse o nome dele. Tomás olhou para os dois com curiosidade. Depois voltou a brincar com o copo. Crianças não entendem a importância de certos momentos. E talvez seja melhor assim. A conversa foi simples. Eles perguntaram sobre o que ele gostava de fazer. Ele respondeu contando histórias confusas sobre dinossauros e caminhões de bombeiro. Minha mãe ouviu tudo com atenção. Meu pai sorriu várias vezes. Nada grandioso aconteceu. Ninguém chorou. Ninguém pediu desculpas naquele momento. Foi apenas um encontro. Uma hora tranquila em uma cafeteria. Mas quando fomos embora, percebi algo importante. O passado ainda existia. Nada tinha sido apagado, mas também não precisava definir tudo o que viria depois. Naquela noite, depois que Tomás dormiu, Carolina perguntou como eu me sentia. Pensei por alguns segundos. Disse que não parecia um final. Parecia mais o começo de algo pequeno, algo que ainda levaria tempo, mas que finalmente estava sendo construído com verdade. Ela segurou minha mão. E ficamos em silêncio por alguns minutos. Na gaveta da cozinha ainda estava a fotografia antiga. O menino de 6 anos com a fita de segundo lugar. Aquele menino cresceu acreditando que ninguém tinha estado lá, que ninguém tinha visto aquele momento. Agora eu sabia que alguém tinha visto. E muitos anos depois, aquele mesmo menino finalmente tinha construído uma vida inteira. Uma vida onde ele podia decidir quem fazia parte dela. Não por obrigação, não por culpa, mas por escolha.